Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante, que seria o papel do potencial total da água no sistema solo-planta-atmosfera. Sou Guilherme Adrião Lomba e estou aqui para guiar vocês nessa jornada de conhecimento e descoberta também de um dos conteúdos da disciplina de Fundamentos da Hidrologia, Regagem e Drenagem. Então, os assuntos a serem abordados nesse vídeo são uma breve apresentação e também uma introdução ao tema. Então, a gente vai falar um pouco sobre o potencial total da água, o papel do solo, a importância para as plantas, a relação com a atmosfera. A gente vai falar, né, dessa interação do todo, que seria do sistema solo, planta e atmosfera, e em si, o foco desse vídeo, que é trazer exemplos práticos e depois trazer uma conclusão geral. Então, antes de nós aprofundarmos, é fundamental compreender que o conceito do potencial total da água é a soma das três componentes, sendo eles o potencial matricial, o potencial osmótico e o potencial gravitacional. Essas três forças juntas são responsáveis por regular o fluxo de água dentro do sistema solo, planta e atmosfera. Então a gente vai trazer um pouco para vocês aqui cada um desses detalhes. Começamos então com o potencial matricial. Este está relacionado com a capacidade do solo de reter a água. Cada tipo de solo possui uma capacidade de retenção de água específica, influenciada por fatores com tamanhos e também formas particulares dos solos, espaços vazios, interações entre as partículas e a água. O potencial matricial atua como uma força que retém água no solo, permitindo que as plantas a acessem gradualmente. O potencial osmótico está ligado à concentração de solutos dentro de uma célula da planta. As células vegetais possuem solutos em uma forma de estrutura, como sais minerais e açúcares. Esses solutos criam um potencial osmótico que atrai a água do solo para dentro das suas células. É através do potencial osmótico que as plantas conseguem absorver a água, suprindo suas necessidades fisiológicas. Já sobre o potencial gravitacional, é uma força influenciada pela gravidade que atua na movimentação vertical da água no sistema solo-planta-atmosfera. Quando a água é retida no solo, devido à força do potencial matricial, ela pode se movimentar verticalmente descendo em direção às raízes das plantas, graças à atração gravitacional. O potencial gravitacional desempenha um papel importante na distribuição e na disponibilidade da água para as plantas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o solo. Entendemos o conceito do potencial total da água, mas vamos explorar também a importância do solo nesse sistema. O solo desempenha um papel crucial na retenção e na disponibilidade da água para as plantas. Primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho sobre a capacidade de retenção da água. Cada tipo de solo tem uma característica única que influencia sua capacidade de reter água. Solos mais argilosos, por exemplo, podem possuir maior capacidade de retenção de água devido aos espaços menores entre as partículas. Por outro lado, solos mais arenosos possuem espaços maiores e, consequentemente, uma capacidade de retenção de água menor. É no solo que encontramos o potencial matricial, que retém água no solo, permitindo que as plantas acessem conforme suas necessidades. Agora vamos nos aprofundar no papel da água na estrutura e função das plantas. A água é essencial para o crescimento, desenvolvimento e sobrevivência das plantas. Primeiramente, a absorção da água pelas raízes. Elas possuem estruturas especializadas como os pelos absorventes, que são responsáveis pela absorção de água no solo. Água absorvida pelas raízes e transportada para outras partes das plantas, como caule, folhas e flores. Esse processo de absorção da água pelas raízes é fundamental para suprir as necessidades hídricas da planta. Agora um pouquinho sobre o potencial osmótico e absorção da água. Além do potencial matricial, as plantas enfrentam um potencial osmótico. Células vegetais possuem solutos em suas estruturas, como sais minerais e açúcares, que criam um potencial osmótico. Esse potencial osmótico atrai a água do solo para dentro das células, permitindo a absorção e o transporte adequado da água para sustentar funções vitais. Agora, vamos explorar a relação entre o potencial total da água e a atmosfera. A atmosfera desempenha um papel importante na movimentação da água no sistema solo-planta-atmosfera. Primeiramente, vamos falar sobre a transpiração e a perda da água. As plantas perdem a água para a atmosfera através de um processo chamado transpiração. A transpiração ocorre principalmente através dos estômatos presentes nas folhas das plantas. À medida que a água é absorvida pelas raízes e transportada para as folhas, ela é evaporada para a atmosfera, resultando na perda de água pelas plantas. Já o potencial hídrico da atmosfera, a gente pode citar
A atmosfera possui um potencial hídrico que está relacionado à quantidade de água presente e à taxa de evaporação. Esse potencial hídrico influencia a movimentação na água no sistema. Quando maior a diferença entre o potencial hídrico da atmosfera e o potencial total da água nas plantas, maior será a movimentação da água do solo para as folhas, suprindo a demanda da sua transpiração. Agora que entendemos cada parte do sistema, podemos compreender a interação entre o solo, a planta e a atmosfera, e como eles se influenciam mutuamente. Podemos começar falando um pouco sobre o equilíbrio hídrico e também o crescimento das plantas. O sistema solo-planta-atmosfera é fundamental para o equilíbrio hídrico das plantas. O potencial total da água desempenha um papel central nessa relação. A disponibilidade adequada da água no solo, a capacidade das plantas de absorverem a água e a taxa de transpiração são fatores chaves para que o crescimento saudável das plantas ocorra. Quando há um equilíbrio de adequação entre a retenção da água no solo, a absorção pelas raízes e a perda pela transpiração, as plantas conseguem também obter os nutrientes necessários e manter as suas funções vitais. Falando um pouco sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, é crucial valorizarmos e preservarmos os recursos hídricos, pois eles são essenciais para a sobrevivência não apenas das plantas, mas também de todo o ecossistema. A compreensão do papel do potencial total da água no sistema solo-planta-atmosfera nos ajuda a conscientizar sobre a importância da prática sustentável de manejo da água, conservação do solo e preservação dos ecossistemas naturais. E finalmente a gente chegou nos exemplos práticos, que é o foco desse vídeo. A gente pode começar a citar a jardinagem doméstica. Ao regar as plantas do jardim, é importante considerar o potencial total da água, verificar a umidade do solo antes de regar e ajustar a quantidade de água com base nas necessidades da planta e nas condições climáticas, pois ela ajuda a garantir um crescimento saudável. Agricultura de subsistência. Em comunidades rurais, onde a agricultura de subsistência é comum, o conhecimento do potencial total da água é crucial. Os agricultores monitoram a umidade do solo e adaptam as práticas de irrigação para garantir que as plantas recebam água suficiente para sobreviver e produzir seus alimentos. Podemos citar também construções de jardins verticais. Esses jardins estão se tornando bem populares em áreas urbanas com espaços limitados. Nesse sistema, o potencial total de água é considerado para garantir que as plantas, nas camadas inferiores, recebam água suficiente enquanto o excesso de água é drenado adequadamente. Quando a gente fala sobre a conservação de água em residência, ao reutilizar o recurso hídrico em sua casa, como tomar banho ou lavar a louça, é importante adotar práticas sustentáveis, reduzir o tempo do chuveiro, reutilizar a água de lavagem de vegetais para irrigação e também consertar vazamentos são maneiras de minimizar o desperdício e preservar os recursos hídricos. O monitoramento da umidade do solo em estufas é uma coisa também bem importante. Em cultivos protegidos, como estufas, o potencial total da água é monitorado para garantir que o solo mantenha a umidade adequada para que o crescimento das plantas. Sensores de umidades do solo também são utilizados para determinar quanto e quando irrigar, evitando o desperdício da água. Previsão de secas e inundações. O conhecimento do potencial total da água é essencial para prever eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Os dados sobre a umidade dos solos e as condições da atmosfera são combinados para fornecer alertas antecipados e permitir a adoção de medidas preventivas. Nesse vídeo, exploramos o papel fundamental do potencial total da água no sistema solo-planta-atmosfera. Compreendemos como o solo retém e fornece água, como as plantas absorvem e utilizam a água e como a atmosfera desempenha um papel na movimentação e perda da água. Esse sistema complexo é essencial para o crescimento saudável das plantas e a manutenção dos ecossistemas. Encorajo vocês a aprofundarem seus conhecimentos sobre o assunto e adotarem práticas sustentáveis em relação ao uso da água e à conservação dos recursos naturais. Vamos juntos valorizar e proteger nosso precioso recurso hídrico. Agradeço por terem acompanhado esse vídeo. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos relacionados a esses temas e até o próximo vídeo. As referências utilizadas para a criação são essas e muito obrigado!